Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença. Fica comigo até o final, eu te aguardo, eu volto já. Queridos, estamos de volta com Palavra das 15 para o teu coração. Você é sempre bem-vindo aqui conosco e eu quero louvar a Deus pela tua vida. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feiras, às 15 horas, ministrando palavra de vida para vossos corações. Nesta oportunidade, nós queremos tratar sobre um assunto muito importante. Estarei falando sobre amor fraternal. O que é amor fraternal? Amor fraternal é o amor na família, o amor entre irmãos. É disso que é o nosso assunto da tarde desse dia, amor fraternal. Sempre eu gosto de deixar claro, explicar aqui, quando eu uso a expressão à tarde, porque esta gravação está sendo feita à tarde. É uma live da tarde, Palavra das 15, mas você que está me ouvindo à noite, de manhã, então quando você ouve à tarde, desconsidera, é porque a live foi feita à tarde. E você é bem-vindo aqui conosco também. Você que está na nossa região, nós somos aqui, região de Americana, estado de São Paulo, e todos da nossa região, são bem-vindos. Os mais distantes são bem-vindos. Ou aqueles que estão nos assistindo em outros estados são bem-vindos. E assim como todo o mundo, que nossas lives têm chegado, em outras nações também, que Deus abençoe grandemente o povo que estão fora do Brasil. Que Deus abençoe a tua vida para todo sempre. É um prazer tê-lo aqui comigo. Você é sempre bem-vindo. Hoje nós estamos baseando sobre aquele acontecimento que foi após a morte de Saul. O que aconteceu após a morte do rei Saul? Aconteceu que Davi foi ungido para a tribo de Judá. E Saul tinha um tio, que era o seu comandante do seu exército. Ele queria dar continuidade no reino de Saul. Então ele pegou um filho de Saul, de 40 anos, que era o filho de 40 anos, que era o filho mais velho, e colocou ele como rei de Israel. Ele chama Isbosete. Esse Isbosete começou a governar Israel sem a direção de Deus, sem o querer de Deus, sem a aprovação de Deus. Somente pela vontade do seu tio, ou tio do seu pai, que era o Abner. E isto, em vez deles cuidarem dos inimigos, que tanto era inimigo de Israel como inimigo de Judá, que eram os inimigos de amalequitas, filisteus, eles começaram a brigar entre eles, irmãos, entre eles. Então, só num ataque de guerra foram 300 que morreram de Israel. E mais um número grande também de Judá foi morto. Então isso trouxe prejuízo entre eles. Então quando chega no capítulo 3 de 2 Samuel, o texto fica claro. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul,
que eram irmãos. Davi se ia fortalecendo, porém, os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E isto causou uma grande perca de irmãos, por falta de união. Então, eles não tinham união, não tinham o amor fraternal, que a união fraternal precisaria acontecer naquela família, mas não tinha união. Então, foram grande o prejuízo que tiveram por esta falta de união. Então, capítulo 3 de 2 Samuel, o versículo 1, é bem categórico em dizer: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Parece ser duas famílias, mas são irmãos, não eram para estar com confusão. Quando há confusão no meio dos irmãos, o resultado de tudo isso é prejuízo, o resultado de tudo isto é falta de crescimento, se torna uma família infrutífera, porque aonde está a confusão, a discórdia, a falta de união, há um certo prejuízo. E esse prejuízo ficou bem claro entre esta família. Família de Israel e família de Judá. Então, eu quero pegar esse texto como base para dizer para você: se algum que está me ouvindo na tarde desse dia estiverem com algum atrito entre irmãos, o conselho de Deus, através da minha palavra aqui para você, fazem as pazes. Fazem as pazes. Porque é necessário que tenha paz entre os irmãos. Paz entre os irmãos, para que tenha prosperidade, para que haja prosperidade. Sem a paz não tem bênção. Sem a paz não tem bênção. Sem a paz não tem bênção. O Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Diz o verso 2: é como óleo precioso sobre a cabeça, e qual desce para a barba, e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essas duas metáforas que o salmista apresenta aqui, que os salmos, referindo a Salmo de Davi, como se encontra uma apresentação pelo texto aqui, pelo epígrafo do texto, se de fato for de Davi os salmos, Davi é o que viveu esta desilusão, dessa falta de união com a família de Saul. Então aqui ele traz esse cântico dizendo: como é precioso, como é agradável viver em união, viver os irmãos unidos, fraternalmente. Isto é uma bênção, isto é uma alegria, isto tem um resultado, e o resultado disso aqui é prosperidade. Resultado disso aqui é recepção de bênção.
É isto que o Salmo está dizendo. Recepção de bênção. A recepção de bênção é onde tem união. Se não ter união, não tem bênção. Porque o ditado, o velho ditado e aprovado, que a união é que faz a força. Sem união não tem como mover nenhum peso, não tem sustento. A palavra da tarde para o teu coração é essa: amor fraternal. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como andam os seus, isto aí é coisa sua, você precisa resolver. Eu estou aqui na direção do Espírito Santo para apresentar para você esse conselho de Deus para a tua vida. Façam as pazes. Façam as pazes entre vocês. Perdoa, libera o perdão. Libera o perdão. Perdoe, libera o perdão. Não continua assim, porque assim trará prejuízo. Prejuízo. Isto não é agradável. A Bíblia é categórica em enfatizar. A desunião não é agradável a Deus e nem a nós. Não é agradável a Deus. Mas viver em união é agradável. Como é agradável? Bem-aventurado os irmãos que vivam em união. Isto é agradável. Portanto, meu amado que me ouve nesta oportunidade, veja aí com quem é que você precisa se acertar. Estou falando da família, estou falando daqueles que são de casa, estou falando dos irmãos. Não tenha inimigo dentro da sua família. Procure dar as mãos, procure andar com união entre os irmãos. E ele traz aqui o Salmo 133, esta metáfora referindo ao óleo que desce pela cabeça do sacerdote. Sacerdote era o caso do Arão, era o sumo sacerdote que o abençoava o povo. Então, esta consagração, que era o costume ali dos hebreus, derramaria o óleo sobre a cabeça, e o óleo descia sobre as vestes, sobre a barba, sobre as vestes, e passava pelo aquele manto aonde estava registrado o nome das 12 tribos. Isso significa uma comunhão, uma união, uma harmonia de fraternidade. Então descia, eles como óleo precioso. O óleo tem muito significado na Bíblia, significado como a bênção, como a cura, como a solução, como a alegria. Então, o salmista traz esta metáfora do óleo para explicar como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Os irmãos vivam em união. Você quer prosperidade na sua vida? Se acerta com o seu irmão. Você quer a prosperidade na sua vida? Você quer um crescimento? Você quer andar de passos largos? Você quer ver o sucesso na sua vida? Palavra de Deus, palavra das 15 para o teu coração. Pega esta palavra, planta na tábua do teu coração, recebe isso como um conselho do céu para a tua vida. Não é próspero quem vive em contenda entre a família. Talvez você está precisando desse conselho hoje na sua vida conjugal.
E a palavra de Deus para o teu coração na tarde desse dia: faça as pazes. Chama para uma conversa. Chama para uma união. Tenha união com o seu cônjuge. Tenha um relacionamento com o seu cônjuge fraternalmente, um amor, uma união. Você não pode ficar dormindo separado. Você não pode ficar com falta de respeito com o seu cônjuge. Você precisa amar. Você precisa amar o teu cônjuge. Você precisa considerar. Você precisa respeitar. Então, toma isto nesta tarde como um conselho divino vindo do céu para o teu coração na tarde desse dia. Procure aqueles que estão próximo de você, o seu cônjuge, o seu filho, o seu irmão, a sua mãe, o seu papai. Faça união. Tenha união. Amor fraternal, o amor que vence. É o amor que traz a estrutura. É o amor que traz a alegria. É o amor que traz a possibilidade de triunfo. É a união. Tem a união no meio da família. Esta palavra vem de encontro com você. Está baseado em contrário de 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. O contrário, que a desunião, a guerra entre a família de Saul, após a morte de Saul, com a família de Davi, durou-se muito tempo e trouxe muito prejuízo. Baseado nesse texto, eu estou ministrando ao teu coração: não tenha guerra entre os seus irmãos. Não tenha guerra entre os seus irmãos. Mas para a gente abranger mais este assunto, os nossos irmãos espirituais precisam viver em comunhão também. Não podemos congregar, servir o mesmo Deus, nos saudar com uma desunião. Não podemos ter intrigas entre os irmãos. Os irmãos têm que viver em união, pois somos irmãos. Como não viver em paz? Como podemos dizer paz, 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 mas na verdade não temos paz? Logo estamos caracterizados como os grandes hipócritas da terra. Então, se há alguma área que você se encontra em guerra com os seus irmãos, eu te aconselho hoje, na direção de Deus, procure fazer paz entre os seus irmãos. Não podemos ter intriga entre nós. Não podemos ter discórdia entre os irmãos. Precisamos ser abençoados. E a bênção de Deus, ela nos alcança quando nós temos paz um com os outros. Precisamos ter paz um com os outros. Paz, como diz o texto, sem a qual não veremos o Senhor. Nós precisamos ter união um com os outros. E eu te convido na tarde desse dia, tenha união com o seu irmão. Mas eu quero voltar a falar mais sobre a família. Mais sobre a família. Família desunida é família fracassada. Família desunida é família fraca. Família desunida é família que está plantada na superfície. Qualquer vento que passa é o suficiente para derrubar. Agora, a família que está unida é uma família plantada e arraigada lá na rocha. Logo, esta família tem sustento
logo esta família está forte, logo esta família caminha, logo esta família triunfa. Segunda metáfora que encontramos no Salmo 133, é a metáfora do orvalho. Ele diz assim que quem tem uma união é tão agradável que é como o óleo que desce sobre a barba e se escorre, vem pela cabeça, escorre sobre as vestes do sacerdote. E aí, no segunda metáfora que ele explica, é como o orvalho de Hermon, que tinha cerca de 2.800 metros de altura. Então, ele era responsável sobre a água do rio que estava próximo. Então, ele recebia toda aquela água que subia. E aqueles que estavam embaixo, os montes que estavam embaixo, que chamava-se o Monte Sião, que era o monte que estava abaixo. Então, toda manhã, aquele orvalho descia sobre o Monte de Sião. É uma comparação, uma metáfora que ele fala aqui, porque uma vez que sempre tem a umidade pela manhã, o sol durante o dia, então toda esta Sião ali, ela está sendo abençoada. Ela é uma região frutífera, porque ela tem o refrigério do orvalho que desce do Monte Hermon durante a manhã, ou seja, na noite da manhã. O Monte Hermon, ele acolhe toda a água à noite, e da manhã ele desce para os montes de Sião. Então, o texto diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por que vida para sempre? É como diz o Salmo 1, como a árvore plantada do lado de um ribeiro de água, que as suas folhas continua sempre verdejante, e os seus frutos, eles virão no tempo, na estação própria, e a sua folha não cai, e os seus frutos ele não para de produzir. Assim é aqueles que têm a união. Então, a união faz com que a vida, a bênção e a vida para sempre. A união fraternal. Eu venho aqui para ministrar na sua vida paz no seu casamento, paz com os seus irmãos fraternos, paz entre a sua família. Que o Senhor possa te fortalecer na tarde desse dia. A discórdia não leva a lugar nenhum. Precisam se acertar. Afinal de contas, são todos do mesmo sangue. Afinal de contas, vieram todos da mesma raiz, da mesma semente. E por que agora essa discórdia? Já está na hora de dar as mãos. Já está na hora de liberar o perdão. Já está na hora de alguém se tocar e descer. Isso faz parte da humildade. Isso faz parte de uma pessoa que não tem a soberba, o orgulho, porque precisa se humilhar. Então, humilhe agora e terás a bênção do Senhor, a vida para sempre. Então, se humilha, faz uma ligação, chama para um café, manda uma mensagem, manda um áudio, diz, olha, o tempo se passou, meu coração está trabalhando, o Espírito Santo existe, e ele está na minha vida, e eu sei que ele está na sua também.
Fala para ele desse jeito. Então, como pode o Espírito Santo entre ele ter uma divisão? Não pode. Então já é tempo de te dizer: eu me perdoo. Quero que você me perdoa. Eu me rendo no meu orgulho e quero pedir perdão nas minhas ofensas. E a Bíblia diz, se possível, tenha paz com todos. Agora imagina entre irmãos fraternos. Não fica assim. Ó, tem uma palavra forte para dizer. Não morra assim. Não vá para o leito assim. Evite ter que chamar lá no leito para se acertar. Acerta agora, que você pode tomar o café, você pode comer o bolo. Conserte agora. Porque a bênção do Senhor é para sempre. É agradável. É como um óleo precioso. É como o orvalho de Hebrom. Procura. Desce. Desce. E diga: eu não quero dormir com esta culpa. Estou aqui me colocando na posição de culpado. Me perdoa. Se acontecer de um lado, o outro lado não vai resistir. Fica com esta palavra. Se acontecer de um lado, se houver iniciativa de um lado, o outro lado também se rende. E tudo se normaliza. Se houver iniciativa de um lado, o outro lado não resiste e se rende também. Para isso precisa ser corajoso. Para isso precisa ter temor de Deus. Para isso precisa ser humilde. Recebe esta palavra, palavra das 15, para o seu coração na tarde deste dia. Que Deus abençoe a tua vida e que esta palavra possa fluir no teu coração e que você possa tomar iniciativa, porque o Senhor quer a sua prosperidade, a bênção sobre a tua vida para todo sempre. Não seja família de Saul e família de Davi, cheia de atrito e guerra por muito tempo. Não, resolve isto hoje. Que Deus te abençoe. Pai bondoso santo, em nome de Jesus, eu te dou graça e te louvo pela tua bondade, pelo teu amor. Abençoa, meu Pai, todos os ouvintes, Senhor, que possa, Senhor, estar vendo esta mensagem, ver esta mensagem posteriormente, que possa ser impactado, Senhor, pela tua palavra, e que possa se render, meu Deus, e se acertar, para que tenha união fraternal entre as famílias. Pai bondoso santo, em nome de Jesus. Amém.